Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos estudantes aqui do canal do Explique Direito. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de processo civil com todas as aulas de processo civil gratuitamente para vocês. Vamos lá, agora nós iremos falar do princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio extremamente importante aí para a advocacia, princípio importante também para os pilares do direito, né? Para a base sustentável aí dessa matéria maravilhosa, né? E desse ramo maravilhoso que a gente tem. O princípio do duplo grau de jurisdição ele é um princípio que traz muito mais justiça no dia a dia em todos os ramos do direito, tá bom? Mas a gente tem que entender o que seria o duplo grau de jurisdição, né? Essa é uma pergunta extremamente importante. Vamos lá. Eu vou explicar de modo bem claro, bem ilustrativo para você entender o que é o duplo grau de jurisdição. Olha só, o duplo grau de jurisdição é o direito que toda parte tem de rever a decisão judicial, ou seja, de reformar, de reanalisar essa sentença, essa decisão judicial. Então, todo cidadão tem esse direito, tá bom? Então, por exemplo, o juiz fez uma decisão que você não concorda, fez uma decisão que não observou todos os princípios, que não observou todos os pedidos, que não observou as provas do processo. Você vai ter, através do princípio do duplo grau de jurisdição, o direito de reapreciar essa decisão, tá? Essa decisão ou sentença no grau superior. Aqui no caso, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, não sei de que estado você está falando, mas o juiz de primeiro grau, que a gente fala, né? Que é o juiz aí do Fórum de Justiça, tá? Profere uma decisão ou uma sentença e aí você não concorda com o teor dessa sentença. Você acha que o juiz extrapolou, ou que o juiz não se atentou a algum pedido, a alguma prova. O que você faz? Você interpõe um recurso, tá? O tipo de recurso você vai aprender comigo mais à frente qual recurso é cabível para cada tipo de decisão. Então você interpõe um recurso para o Tribunal de Justiça para que 3 desembargadores reanalise, tá bom? Essa sentença ou essa decisão judicial. Isso é o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. É esse direito de reapreciação de um erro do juiz de primeiro grau, né? De uma sentença do juiz de primeiro grau que não se atentou a algum detalhe que você pediu, certo? Bom, para falar do princípio do duplo grau de jurisdição, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que esse princípio não está explícito na Constituição. Então, eu estava explicando as matérias anteriores, né, os princípios anteriores para vocês, e vocês perceberam comigo que sempre tinha um artigo 5º, inciso tal, artigo 5º, inciso tal. Então, sempre tinha um artigo e um inciso dentro da Constituição Federal. Aqui no princípio do duplo grau de jurisdição, a gente não tem artigos que trata desse princípio. Mas nós temos uma outra matéria prevista na própria Constituição que implicitamente traz o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, olha só o que eu escrevi aqui para você entender essa explicação. Ó. Quando a Constituição Federal estabeleceu juízos e tribunais que têm a função de julgar os recursos contra as decisões de primeiro grau, houve aí a criação de modo implícito do princípio do duplo grau de jurisdição. Então, quando a Constituição estabelece uma hierarquia de tribunais, então vamos lá, aqui a gente tem o Fórum, aí aqui em cima a gente tem o Tribunal de Justiça, certo? Aí depois a gente tem o STJ, né, criado pela Constituição também aí, e depois a gente tem o STF, tá? Claro que a gente tem muito mais tribunal, a gente tem a vara do trabalho, enfim. Então, quando a Constituição cria hierarquicamente esses órgãos do Poder Judiciário, obviamente que há implicitamente a criação também do princípio do duplo grau de jurisdição, que é o direito que você tem de pedir a reapreciação da matéria nesses órgãos, tá? Do Fórum de Justiça para o Tribunal, você pode pedir a reapreciação de provas, pode pedir a reapreciação de alguma lei que não foi bem colocada, de alguma lei que não está sendo constitucional ou de uma aplicação equivocada da lei.
do Tribunal de Justiça por STJ, você vai simplesmente discutir se realmente essa lei houve um bom entendimento, se ela está sendo bem aplicada, se é a lei correta ao caso concreto, tá? Porque o STJ ele é o guardião da lei federal. E do STJ ao STF, você vai pedir apreciação se está havendo um respeito ao artigo da Constituição, se alguma lei é constitucional, se é inconstitucional. Tá bom? Então perceba que você pode fazer essa reapreciação, ou seja, esse duplo grau de jurisdição, tá? Olha só, a gente tem aqui, depois da regra, uma exceçãozinha, tá? Ó, eu coloquei um porém, ó. Porém, é necessário aprender que em alguns casos legais não há o duplo grau de jurisdição. E aqui é a parte mais importante para você, ó. E isso não vai caracterizar um vício de inconstitucionalidade. Então você vai falar assim, poxa, mas nesse caso não tem duplo grau de jurisdição, então existe um vício constitucional, porque tem implicitamente esse princípio, deve haver respeito. Mas calma, em alguns casos previsto em lei, esse duplo grau de jurisdição ele é mitigado, tá? Ele não vai existir. Então, por exemplo, eu vou te dar um rol de exemplos aqui, tá? Causas de competência originária do STF, tá lá no artigo 102, inciso 1, tá? Então, coloca aí, ó, leitura obrigatória. Então, quando for julgar o presidente da República, obviamente que não vai ser o juiz de primeiro grau que vai julgar um presidente da República, certo? Vai ser o próprio STF. Então, a ação já se inicia já no último grau, né? Lá na instância superior, lá no STF, que a gente viu ali toda a hierarquia, né? Então a gente tem uma hierarquia dos poderes. Tribunal de Justiça e juiz de primeiro grau, tá? Então aqui o fórum. Beleza? Então a ação já vai se iniciar diretamente no STF, certo? Todas essas causas do 102, inciso 1 da Constituição. Opa, mexi aqui sem querer. Inciso. Calma aí que a canetinha não tá voltando aqui. Vamos lá, pessoal. Volta a caneta. Vamos lá. Inciso 1 e alíneas da Constituição Federal, tá? A leitura obrigatória aí para vocês. Também nos casos de embargos infringentes. Poxa, mas que nome complicado, que negócio difícil. Nada disso. Embargos infringentes, que é uma defesa que você faz aí numa execução fiscal, tá? Então a gente tem aqui a Lei 6.830, que é a LEF, uma leizinha também legalzinha de você ler. Lei 6.830, Lei de Execução Fiscal, que cabem contra a sentença proferida nos embargos de valor pequeno e que são julgados pelo mesmo juízo que aprovatou a sentença. Então, por que nesse caso não vai haver o duplo grau de jurisdição? Nesse caso de embargos infringentes da LEF, né, da Lei de Execução Fiscal. Porque quando você for fazer esse recurso, esses embargos infringentes, contra uma decisão judicial, vai ser analisado esses embargos pelo próprio juiz que proferiu essa decisão. Então perceba, não vai ser o tribunal. Não vai ser aqui no nosso exemplo o tribunal, vai ser o juiz. Então não haverá aí nesse caso o duplo grau de jurisdição. Tá bom? Não estou conseguindo apagar aqui. E a hipótese do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, em que, havendo apelação contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, o tribunal, encontrando nos autos todos os elementos necessários para a convicção, poderá promover o julgamento do mérito. Tá? Não estou conseguindo apagar aqui, deixa eu tentar mexer aqui. Vamos ver se agora volta. Aí, agora voltou. Então vamos lá. A título de exemplo, imagine que o juiz, ao analisar ali a petição inicial, ele julgue por ele que essa petição inicial ela é inepta. Você vai aprender isso comigo mais para frente, tá? Essa petição ela é inepta. Ela não deve tramitar no judiciário porque ela carrega algum vício, tá? Ela tem algum vício aí que impossibilita de haver a tramitação no judiciário. Aí você faz um recurso, ou seja, o duplo grau de jurisdição aqui, ó, para o Tribunal de Justiça. Chega aqui no tribunal, os embargadores analisam que essa ação que você colocou no judiciário, na verdade, ela não é inepta. Ela é uma ação apta.
para prosseguir. E analisando, eles já percebem que as provas estão perfeitamente demonstradas, certo? Que há toda a convicção ali para uma decisão judicial. Então, o que eles fazem? Sem remeter o processo de volta para o tribunal, aliás, para o Fórum de Justiça, para o juiz de primeiro grau, o que eles fazem? Eles já fazem a decisão desse processo aqui em cima. Já falam, olha, analisando as provas, os documentos juntados pelo autor, toda a sistemática processual, todo o direito processual, o autor tem direito de receber esse valor, essa indenização, ou de ser acolhido ou declarado esse direito. Certo? Então eles vão fazer o acórdão aqui em cima, tá? Ou seja, a decisão deles, tá? O acordo deles, decidindo sobre essa matéria, sem precisar da análise do juiz de primeiro grau. Tá bom? Então perceba aí que nesse caso do artigo 1013, parágrafo 3º, há essa possibilidade de julgamento direto pelo Tribunal de Justiça. E aqui nesse caso não haveria, em tese, esse duplo grau de jurisdição, porque já foi decidida a matéria pelo tribunal. Agora, se você recorre daqui para o STJ, aí sim haveria o duplo grau de jurisdição, tá? Então perceba aí essas hipóteses do duplo grau de jurisdição e a importância desse duplo grau de jurisdição, desse princípio, dentro da sistemática processual. Que toda vez que você vê uma decisão injusta, você recorre, você tem essa opção de recorrer para uma reanálise, uma reapreciação de um tribunal hierarquicamente superior com juízes mais preparados, mais qualificados, com mais tempo de experiência do que um juiz de primeiro grau que está começando a carreira. Tá bom? Então, próxima aula a gente vai ver sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, certo? Então, espero você na próxima aula. Um forte abraço e até logo.